Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória, vocês estão no canal Ela é de Lua e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, gente, é um vídeo sobre a reforma do meu quarto. Como vocês viram aí no título, sim, eu reformei o meu quarto durante a quarentena. Foi uma reforma onde eu tinha um objetivo, onde eu tinha uma meta de custos. Bom, para essa minha reforma do quarto, né, foi uma reforma onde eu estipulei um valor máximo que seria gasto para tudo isso, onde eu comentei com vocês no vídeo passado sobre a reforma. Então, se você não assistiu, clica lá, que lá eu também explico como que eu vou abordar esse assunto aqui no canal. Bom, hoje eu fiz um roteiro de vídeo, então toda vez que eu estiver olhando pro lado é porque eu estou me atualizando ali no roteiro, tá? Eu fiz o roteiro bem simplificado para não faltar nada, para esse vídeo ser bem completão, pra gente não ter que ficar estendendo por muito tempo esse diário da reforma. Então, vamos lá. Hoje o assunto do vídeo é para falar um pouquinho sobre o que mudou no meu quarto depois dessa reforma, né? Então, assim, a primeira informação que eu quero deixar para vocês é que essa reforma durou 2 semanas, sendo que não foi feito tudo seguido, entendeu? A gente teve que esperar às vezes um dia para depois fazer de novo. Então, assim, caso a gente não tivesse essas pausas, né, com certeza essa reforma ficaria pronta em menos tempo, tá? Então, esse é um detalhe do vídeo. Então, vamos direto ao assunto. Bom, nós sabemos que nenhuma reforma é igual, né? Muitas das vezes, ou se não em todas as vezes, a reforma ela vai surgir a partir do momento em que nós identificarmos, né, o que nós queremos mudar no nosso quarto, ou na nossa casa, ou enfim, seja lá onde for. E eu acho isso tudo muito relativo. Às vezes o que você precisa mudar são coisas pequenas, como uma decoraçãozinha ali, oraçãozinha aqui, né? E outros detalhes mais intensos, ou detalhes mais trabalhosos, onde é quando a gente quebra a parede, ou quando a gente vai fazer um trabalho mais desse tipo, né? No meu caso, foi um trabalho um pouquinho mais intenso, podemos considerar dessa forma, porque eu pintei o meu quarto, mas antes de pintar o meu quarto, né, tem aquele processo de preparar a parede, onde a gente quebra, onde a gente raspa, onde a gente lixa. Então, assim, para esses casos é um pouquinho mais complicado, né, gente? Mas foi isso. O meu quarto tinha uma necessidade da estrutura. Então, talvez aqui vocês ouçam falando, uma reforma de R$ 600. Mas, tipo assim, nossa, nenhum móvel diferente, nada diferente nesse sentido, é porque a necessidade no meu quarto, no momento, era realmente a estrutura dele, a parede, a janela, entendeu? E a decoração em si, eu mudei pequenos detalhes que melhorariam a dinâmica do meu quarto. A gente vai conversando no decorrer desse vídeo. A primeira coisa que nós começamos a fazer foi o processo de descascar as paredes, que assim, estavam simplesmente sem condição de restaurar sem antes descascar. As paredes que tinham essas infiltraçõezinhas, aquelas paredes mais estufadas, não é mesmo? E depois também nós lixamos algumas paredes que não teve essa necessidade de tirar até o reboco, mas sim para enfraquecer aquela tinta anterior que estava ali. Após a gente descascar algumas paredes, teve a necessidade de preparar um pouquinho de argamassa, que eram coisas que a gente já tinha aqui em casa, e aí passar em alguns buraquinhos que a gente não queria gastar muita massa corrida na hora. Vamos dar um exemplo. Às vezes a gente descascou bastante a parede numa parte, e aí ficou muito diferente da parede que já estava um pouco mais lisinha. Pra gente não gastar a massa corrida, que seria muita massa corrida, a gente tapou alguns buracos com a argamassa em si, secou, depois sim a gente partiu para a etapa da massa corrida, tá bom? Feito o processo de descascar a parede, lixar algumas partes também. Algumas partes, como eu falei, ficou realmente no reboco, outras ficou só com a tinta um pouquinho mais fraca. Nós partimos para o selador. Gente, para que serve o selador? Bom, o selador ele vai permitir que a parede que está crua receba o primeiro tratamento antes da massa corrida ou da tinta, porque o selador ele pode ser tanto utilizado antes da massa corrida quanto antes da tinta também, ok? A parede, ela vai sugar todo aquele selador que você estiver passando nela, e o que vai gerar o quê? Economia na hora que a gente for usar a nossa massa corrida, a nossa tinta, e também vai ajudar bastante no nosso acabamento.
Depois de passarmos o selador, nós fomos para a massa corrida. Como eu falei, algumas paredes a gente teve que passar uns perrenguezinhos aí, porque tinha parede que tava realmente só Deus na causa. Durante essa etapa, eu até pensei mais que realmente, nesse sentido, seria melhor ter chamado um profissional, porque como eu falei, gente, essa questão da parede não ficou tão perfeita, né? Por mais que eu mostre foto de como tá agora, vocês conseguem ver que não ficou aquela parede lisinha, né? Mas mesmo assim, o resultado foi gratificante para mim. Essas paredes que estavam danificadas deram um pouquinho de trabalho, mas nada também que a gente não sofreu, mas concluímos e fizemos do nosso jeitinho que ficou legal. E claro, se você quer um acabamento mais perfeito, eu te indico um profissional caso você não saiba fazer, tá bom? Por mais que a gente às vezes siga tutoriais no YouTube, que também foi o que eu fiz, o acabamento mesmo assim não fica tão perfeito assim. Bom, quando nós estávamos passando a massa corrida, por aqui o tempo não estava muito bom, né? Tava um tempo um pouquinho nublado, então o tempo de secagem da massa foi mais do que o indicado, né? Do que às vezes vem lá naquela embalagem. E lembrando, né, gente, cada etapa que eu venho falando aqui, essa questão da massa corrida para o selador, que são produtos que necessitam desse tempo de secagem, nós respeitamos o tempo que vem na embalagem, tá bom? Então, como o tempo aqui estava um pouco nublado e nós tivemos que esperar um pouquinho mais para a secagem da massa corrida, nós aproveitamos para lixarmos bem mais as paredes que só tinham a tinta, né, para tirar, para a gente deixar a tinta um pouco enfraquecida, para na hora que a gente passasse o branco não ficasse muito manchado, porque a tinta anterior era uma tinta meio alaranjada, meio vermelha, então são tintas que tendem a ser um pouco mais difícil na hora que a gente vai passar o branco, né? Então a gente tem que passar várias demãos. Então, nessa parede a gente lixou. Essa parede, ela tinha sido passada verniz também, então a gente tirou aquela textura de óleo que fica, né, com verniz, tiramos com a espátula. Nossa, foi tão trabalhoso, gente, eu sofri para fazer essa parte. E depois a gente veio com a lixa, mas assim, foi sofrido, né, mas a gente terminou e graças a Deus deu tudo certo. Depois que passou o tempo de secagem, mais alguns minutinhos, né, por conta do tempo da massa corrida, a gente passou o selador novamente, porque como eu falei, o selador ele pode ser passado tanto antes da massa corrida quanto da tinta também, tá? Se você for só pintar o seu ambiente, você passa o selador lá para aproveitar, né, para ajudar a economizar na hora da tinta. E aí a gente passou de novo, esperou secar. Depois de todo esse processo, finalmente fomos para quê? A parte que a gente sente assim, tá evoluindo, né? Que é a parte da pintura. A princípio, a minha ideia não era nada extravagante. A minha ideia sempre foi manter o quarto branco, porque só isso já ia diferenciar, porque meu quarto era meio alaranjado, não sei o que, era uma cor que assim que eu não aguentava mais olhar. Então, assim, pra mim, deixar o branco já seria super de boa. E eu tinha também algumas ideias de algumas paredes geométricas, que também seriam paredes geométricas mais simples, sem aquelas várias, sabe, várias marcações, mas assim, no máximo 2 ou 3. E foi exatamente isso que eu fiz. Os modelos de parede geométrica, gente, a gente vai pesquisar 11, com certeza, no Pinterest, ou Pinterest, não sei como você lê, como você fala aí. Então, assim, eu vou mostrar aqui pra vocês os modelos que eu me inspirei, né? Até então, o único modelo certinho de inspiração que eu tenho é a da parede preta e da outra que eu também vou mostrar pra vocês. Ao todo, foram 3 demãos de tinta branca nas paredes, ok? Algumas partes a gente não teve que dar tanta atenção assim, porque assim, a gente deu 2 demãos de branco e aí nós passamos para a pintura da parede geométrica, que não era branco, entendeu? Então a gente economizou tinta aí. Bom, nós também tivemos 2 demãos de tinta branca na porta, né? Porque a porta também foi modificada. A porta não teve nada demais, entendeu? A porta foi assim, ela era marrom, meio envernizada. Nós não fizemos o que exatamente precisa ser feito para a mudança de uma porta, aquela questão de lixar, essas coisas não. A gente só pintou, passou lá a tinta branca e depois a gente veio com a tinta preta na frente da porta e foi isso, nada demais, gente. Bom, para a parede geométrica, né, como a maioria já conhece, eu fiz modelos assim bem genéricos que eu acho que se você for na metade da casa do pessoal aí, todo mundo tem, que foi essa parede preta aí que eu fiquei simplesmente apaixonada. E essa outra aqui, gente, que é a cor, eu não sei o que aconteceu aqui. A inspiração era a cor meio
avermelhada, meio vinho, né? Aquele vinho fechadão. E a outra cor deveria ser um marrom, que eu não tenho necessariamente uma inspiração aqui. Mas assim, os dois tons deram errado, ok? E aí ficou esse tom aí que vocês estão vendo na tela. Mas mesmo assim, eu gostei bastante. Não foi exatamente como eu queria, mas o resultado também não me deixou triste ou decepcionada também com alguma coisa. Nas paredes geométricas foram 2 demãos de cada cor, né, para cada uma. E também, se vocês perceberem, as paredes geométricas têm um aspecto um pouco mais brilhoso, que é onde a gente colocou o verniz, porque a gente queria dar um pouquinho mais de brilho para essas paredes. O branco em si tá a cor fosca mesmo, né, porque para mim não tinha necessidade de passar verniz. E foi isso. A minha janela também não tinha muita coisa a ser feita, né? Até porque assim, eu particularmente quero trocar. E a gente só usou uma tinta óleo branca, ideal realmente para pintura de janela, tudo mais. E foi só isso, gente. A minha janela era meio marrom, meio rosa de várias pinturas anteriores. Então a gente só passou uma tinta branquinha nela e foi esse também. Ah, um detalhe, caso você se interesse, caso alguém pergunte aí embaixo, o que eu usei para fazer a pintura dessas paredes e tudo mais. Bom, nós utilizamos aquela pistola, né, de pintar, o rolo, em alguns momentos também, e o pincel também para dar aqueles acabamentos que a gente gosta, né? Então, basicamente, foi isso que foi mudando durante a estrutura do quarto, né? Essa questão do que precisava realmente ser mudado. Agora, como eu falei, a parte da decoração, né? Eu decidi dar mais investimento, dar mais atenção a parte mais dinâmica do quarto. Como assim? Bom, o meu quarto é um quarto pequeno, não é muito grande, esses quartos de estilo modelos que vocês veem no Pinterest, ou seja lá onde for. Não é desse estilo. Então, assim, é um quadradinho bem pequeno, então às vezes eu tento inventar coisas aqui para deixar esse quarto um pouco diferente. E eram pequenos detalhes que afetavam a mobilidade aqui do meu quarto. Eu não sei se vocês já viram outros vídeos, se vocês caíram aqui de paraquedas ou não, mas caso você já tenha visto algum vídeo antigo meu aqui, vocês vão observar que a minha televisão, ela ficava numa bancadinha que parecia uma mesinha e atrás dessa bancadinha da televisão tinha uma outra coisa que era cheio de CD. Ou seja, era coisas e mais coisas que ocupavam um espaço desnecessário dentro do quarto. Então, assim, coisas que eu comprei que eu considero como decoração foram coisas básicas, como um suporte para minha televisão, que agora ela fica no alto, então não toma tanto espaço assim. Eu também comprei um suporte para cortina, que antigamente eu fazia uma gambiarra aqui que só Jesus. Então, assim, a minha decoração em si não foi voltada para comprar móveis novos, ou para comprar aqueles nichos, ou para comprar coisas que, vão deixar o quarto mais estilo Tumblr. Não foi isso. A minha decoração foi realmente coisas que eu necessitava de comprar, até porque, assim, se eu fosse comprar um guarda-roupa novo, que o meu guarda-roupa é grande, a minha cama é grande, então tudo isso são coisas que eu penso em mudar. Só que se eu fizesse isso durante a reforma, gente, sairia completamente do orçamento de R$ 600. Bom, outras modificações que eu também fiz no meu quarto foi na parte elétrica, mas esse vídeo eu quero fazer um vídeo separado, porque quando eu tava me programando para a parte elétrica, eu consegui gravar mais vídeos com o meu celular, né, que antigamente estava ruim. E aí eu vou conseguir colocar mais vídeos daquela época lá pra vocês, tá? Uma coisa bem simples também, só que independente de ter sido simples ou não, teve também o seu investimento, não é mesmo? Como tudo nessa vida. E é isso, né, gente? Praticamente foi isso que foi mudado dentro do meu quarto. Se caso você sentiu que faltou eu falar de alguma coisa, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, uma pergunta, ou seja lá o que for que você queira deixar aqui, tá? Eu tentei ser o máximo objetiva, tentei conversar com vocês ao máximo como é que tudo foi feito aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui, de me seguir lá nas minhas redes sociais, tá? Que vai ajudar também bastante. Se você gostou do antes e depois do meu quarto, deixa aqui também nos comentários. Eu sei que teve as suas imperfeições, teve coisinhas em que eu poderia ter feito um pouquinho melhor, mas é isso, né, gente? Quando a gente se dedica a fazer uma coisa que a princípio a gente não sabe fazer direito, a gente tem que saber que vai ter esses impasses aí, tá bom? Então é isso. Beijo, gente, até o próximo vídeo. Eu vou começar a gravar daqui, porque esse corredor aqui, você chega no meu quarto. A primeira coisa que aconteceu também, tivemos que tirar tudo isso aqui de dentro do meu quarto, né? Estavam organizados, né, gente, é claro. E
Por aqui nós já chegamos com a minha porta. A ideia da porta que eu tive foi fazer a marca da mão dos meus sobrinhos. Aquela lá da minha sobrinha mais velha, depois da que veio depois dela, depois o que veio depois dela, depois também, essa aqui e o mais novinho lá. E essas patinhas brancas foram uma tentativa falho de colocar a patinha das minhas gatas aqui. Mas ficou desse jeito aqui, porque nenhuma delas colaborou. Então, de início, nós temos essa porta aqui. Então, vamos começar também a falar sobre alguns detalhes da porta. Ó, vocês conseguem observar que não tá perfeito. Deixa eu ligar a luz aqui pra ver se ajuda. Que não tá perfeito. Ó, vocês podem ver que não tá perfeito. Ó, essa aqui era a cor original da porta, que é o marrom. Aí aqui a gente só passou a tinta branca. E ali, ó, ali também parece que tem que dar mais uma demão de tinta, tudo mais. Enfim, gente, esses são detalhes que com o tempo eu vou melhorando, sabe? Até mesmo no sentido de querer trocar de porta e tudo mais. Com o tempo tudo isso vai surgindo, mas assim, não vai ser nada agora, até porque meu orçamento para reforma já não tá mais. Ó, aqui, ó, teve essa parte aqui porque antes de meu namorado, ele tinha conseguido, a porta ela ficava roçando ali, agora ele conseguiu fazer um negócio aqui que não fica roçando mais, mas quando roçava aí acabou que tirou a tinta daqui. E ó, essa parte aqui também é uma parte em que essa porta já era assim, né? Essa coisa feia aqui. E aí essa madeira aqui ele meio que adaptou aqui, porque também não tinha essa parte. Então essa madeira aqui também ainda tem que dar mais uma demão de tinta. Continuando com a porta na parte de trás a gente deixou ela branca, né? Não sei se vocês conseguem visualizar, mas tem parte da porta que tá amarelada. Essas partes aqui preta é da tinta lá da frente, entendeu? Eu falei pra ele, assim, qualquer momento eu vou surtar e vou acabar aqui pintando tudo de preto, entendeu? Mas ainda não passei raiva o suficiente com essa porta, então deixo do jeito que tá por enquanto. Bom, entrando no quarto, né, com a câmera apontada pro chão, eu já vou mostrar pra vocês tudo que eu deixei aqui no chão, gente. Pra dizer logo, não reparem, tá? Ontem, esse vídeo tá sendo gravado no dia 2 de agosto. E ontem, dia 1º, já foi o dia que a gente colocou pelo menos o guarda-roupa no lugar, que meu guarda-roupa também é daquele jeito ali, então tudo acabado. E, enfim. Então, vamos começar por essa parede aqui. Vocês conseguem ver que pelo vídeo que não tá uma parede retinha, né, gente? Esse celular aqui não quer focar. Não tá uma parede reta, mas olha essa daqui. Nossa, pelo vídeo dá pra ver que tá branquíssima, linda. Enfim, essa parede aqui foi uma tentativa falho. E aquela dali, aquele marrom ali, foi uma cor que eu falei pra ele assim, agora escolhe outra cor. Aí ele falou assim, marrom escuro. Aí eu, tudo bem. Aí eu fui lá, comprei o corante marrom. Só que assim, o corante marrom com branco não vai dar aquele marrom escuro, aquele marrom cocô mesmo. Não vai dar. Ele dá aquele bege, aí começa a ir pra um bege mais escuro, aí começa a ir pra um bege mais escuro. Nunca dá aquele marrom que a gente conhece, mas dá bege e vários tons de bege. Então aquilo ali pra mim, depois do verniz que ficou um tom de marrom, porque enquanto tava sem verniz, pra mim aquilo ali ficou um tom de bege mais escuro, entendeu? Mas assim, eu gostei muito do design, porque são cores diferentes, né? Mas assim, a parede que eu fiquei mais apaixonada foi a preta, que eu vou mostrar pra vocês agora. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês a parede completa. Ó, minha parede é desse tamanho aqui, gente. Gente, eu amei. Ficou perfeitinho também a reta. Então, deixa eu falar sobre os defeitos, né, gente? Porque eu não vim aqui só pra mostrar perfeição pra vocês. Vocês podem logo observar que essa parede aqui, ela não tá reta, né? Não tá reta, ela tá cheia de montanhas, né? Pode-se dizer que é isso. Mas, assim, são coisas que eu vou explicar no decorrer de alguns vídeos, porque vai ficar muito longo esse daqui. E, ó, vocês podem ver ali, ó. Ó, tá de uma outra cor ali onde fica a fita. Foi porque a gente também fez um negócio aqui que vai entrar na série de vídeos de não faça isso. Mas que assim, são detalhes que eu gostei e que não atrapalhou em nada. Ó, ficou muito bonito. Essa aqui também não tá retinha a parede. Mas, claro, eu não tô aqui pra ficar mostrando só a perfeição, só o resultado de 100% certo, tá? Então tá, essa parede aqui é uma das paredes. O resto do quarto vocês podem ver que tá branco, né? A janela ainda tá em processo durante a gravação desse vídeo. Essa aqui é parede branca, teto branco, branco. E agora a parede que eu mais fiquei apaixonada foi essa daqui.
essa parede preta aqui. Pena que eu não consegui gravar ela toda pra vocês. Mas vocês já devem imaginar como esteja essa parede, ó. Por o lado de lá um triângulo, pro lado de cá uma outra parte do triângulo. Eu amei demais essa parede. Demais, 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 demais. Então, gente, por enquanto foram essas as mudanças que tivemos aqui nesse quarto. O que é aquilo ali? É uma aranha, meu Deus do céu. E é isso, por enquanto o quarto tá desse jeitinho aqui. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de ter visto como o quarto ficou. Tem algumas fotos do antes e depois, e é claro que eu vou tentar botar ela em todos os vídeos que eu jogar pra vocês. Mas espero que vocês tenham gostado. Gente, apenas comecem, claro, com organização e tudo isso que nós vamos conversar aqui no canal. E beijo, até o próximo vídeo.